Pegou? Hello, sétimo ano! Então, meus alunos, vamos lá para a explicação da matéria que eu pedi para vocês copiarem no caderno, né? Sobre a unidade 4. A primeira foi plural of nouns, que é o plural dos substantivos. Então, a primeira regra é a regra geral. O que é essa regra geral? Acrescentar S ao substantivo, tá? Isso aí é igual ao português. Então, por exemplo, se eu tenho cat, vai ficar cats. Acrescentei S, tá? Isso acontece na maioria dos substantivos. Letra B. Agora, se o substantivo terminar em S, SH, CH, X, Z e O, eu vou colocar ES, tá? Então, por exemplo, box terminou em X, então eu vou colocar boxes, ó. Tomato terminou em O, então eu vou colocar tomatoes, ó, tá bom? Então, se o substantivo terminar com alguma dessas letras, a gente vai colocar ES quando for no plural, tá? Depois, se o substantivo terminar em consoante mais Y, o que vai acontecer? O Y vai sair e eu vou colocar IES, tá? Por exemplo, a palavra country, ó. Antes do Y vem o quê? Uma consoante, tá? Então, o que vai fazer? Olha só. Eu tirei o Y, coloquei o que no lugar? Countries, ó, tá bom? Então, olha o que está antes do Y. Quando é consoante, a gente faz isso. Agora, se tiver uma vogal e o Y, a gente só vai acrescentar S, tá? Então, por exemplo, a palavra toy, brinquedo, termina em Y, mas antes vem uma vogal. Então, o que eu vou fazer? Toys, ó. Só coloquei o S, o Y não sai, tá? Então, quando terminar em Y, olha a letra que está antes, se é consoante ou se é vogal, tá? Se for consoante, o Y sai, eu ponho S. Se for vogal, o Y continua e eu só ponho o S, tá bom? Depois, se o substantivo terminar em F ou FE, eu vou trocar por VES, tá? Então, por exemplo, ó, o wolf terminou em quê? Em F. Virou wolves, tá? Depois, coloquei, ó, wife. Terminou em quê? FE. Então, virou wives, ó, tá? Isso, então, se terminou em F ou FE, os dois, eles saem, entra VES, tá bom? Então, gente, nessas regras aqui, né, vocês têm que prestar atenção na terminação da palavra para saber se vai colocar só S, ES, IES ou VES, tá bom? Agora, nós temos aí o irregular plural, que são os plurais irregulares, ou seja, eles não vão entrar em nenhuma dessas regras, eles têm forma própria, tá? Então, olha aí, nós temos, por exemplo, child vira children, person vira people, deer, deer, fica a mesma coisa, fish, fish, mouse, mice, ó, foot, feet, tooth, teeth, cereal, cereals, sheep, sheep, ó, man, man, ó, tem uns que só trocam uma letrinha, woman, women, espécies, goose, geese. Então, presta atenção nesses aqui, tá, que são irregulares. Eles não vão entrar nessa regra. Então, esse aqui vocês vão ter que decorar, tá? Porque eles têm forma própria, tá bom? Vocês podem ver aí que alguns só mudam uma letrinha, alguns mudam totalmente o jeito de escrever, alguns têm a mesma forma, então por isso que eles são irregulares, tá? Agora, outras coisas que a gente também pode passar para o plural. O pronome demonstrativo, então tem aí, ó. Se eu tiver o this, eu vou mudar para these no plural. Se eu tiver o that, eu vou mudar para those no plural, tá? Depois, segunda observação, o verbo to be, am, is, eu vou trocar para are, tá? Então, plural de am e plural de is, are. Pronomes pessoais,
eu tenho I, you, he, she, it, no singular. No plural, I, eu mudo para we, e you, para you, fica a mesma coisa. A diferença é que um é você e outro é vocês. O he, she, it, eu vou trocar para they, tá? Então, quando eu tenho uma frase para mudar, para passar para o plural, então presta atenção que essas coisas também a gente tem que passar, tá? Não é só o substantivo. Outra coisa, os pronomes possessivos são aqueles que a gente viu. My, your, his, her, its, their, tá? Os pronomes possessivos que nós vimos lá no capítulo 2. Os adjetivos, as preposições e o artigo definido de, eles são invariáveis. Ou seja, eles vão ter a mesma forma para singular e plural, tá? Então, eles vão ficar sempre do mesmo jeito, tá? Não vai mudar, é a mesma forma para singular e plural, tá bom? Então, se eu usei my no singular, eu vou continuar usando my no plural. Se eu colocar, por exemplo, o adjetivo ugly no singular, eu vou continuar escrevendo ugly quando for no plural, tá bom? Então, essas coisas aqui não mudam, vai ter a mesma forma. Outra, os artigos indefinidos am, né? Que também nós vimos aí. Eles vão ser usados só no singular, só na frase que tiver no singular. Se a frase estiver no plural, a gente tem que tirar o a e o am, tá? Olha os exemplos. This is my car, tá no singular. Ó, mudei de this para this, mudei de is para are, o my continuou igual e o car foi para cars, tá? Eu estou falando tudo que vocês copiaram, estou seguindo o livro o caderno de vocês. Outro exemplo. There is a bike behind the tree. Ó, o there, eu repeti, né? Então ficou there are, tá? Bikes, bike, eu coloquei no plural, né? Ficou bikes. Behind, que é uma preposição de lugar, continua behind. O the, que é um artigo indefinido, continua the. E o tree, mudei para trees, tá? Então presta atenção aí, ok? A outra, he is my new friend. Ó, o he eu mudei para they, o is eu mudei para are, o my continua a mesma coisa, o new continua a mesma coisa, que new é um adjetivo, e o friend mudei para friends. Então presta atenção quando for passar uma frase no plural, ver o que muda, o que pode ser passado para o plural e o que não pode, tá bom? E por último a gente tem as word questions, que são as palavras que a gente usa para fazer perguntas. Então, para a gente saber qual word question a gente vai usar, tem que saber, né, qual a informação que a gente quer receber, tá? Então, por exemplo, where, quando eu quero saber o lugar. O why, por quê? Eu quero saber o motivo. How far, quando eu quero saber a distância. How much, quanto custa. What time, quando eu quero saber as horas. O what, quando eu quero saber o que ou qual, tá? Quando eu quero me informar sobre alguma coisa. How old, quando eu quero saber a idade. How many, quando eu quero a quantidade, quantos, quantas. What color, quando eu quero saber a cor. Who, quando eu quero saber a pessoa, quem. E o when, quando eu quero me referir a tempo, ok? Então, quando tiver uma questão dessa, você tem que ver qual é a resposta, para saber qual word question, então, é necessário para essa informação que foi dada na resposta. Tá legal? Então, presta atenção nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham nessa explicação, é só perguntar, é só acompanhar pela folha que eu mandei para vocês copiarem no caderno, porque tá igualzinho, eu tô acompanhando por aquilo que eu passei para vocês, tá bom? E agora eu já volto com a explicação dos exercícios que vocês vão fazer no livro, ok? Bye!